Eu tenho aqui meias do futebol brasileiro e eu vou elencar eles numa tier list onde eu tenho 5 categorias, sendo elas a categoria Elite, onde vai poder ter no máximo 5 jogadores, a categoria Muito Bom, onde vai poder ter no máximo 7 jogadores, e a categoria Bom, Ok e Comum. Nessas categorias não vai ter limite de número de jogadores. Eu tenho aqui pelo menos um representante de cada time da Série A e tem no máximo 3 jogadores de cada time, tá? Acabei não colocando mais jogadores do que isso, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E além de ter jogadores da Série A, eu também acabei colocando jogadores do Santos, porque é um gigante que voltou para o lugar que não deveria ter saído, o Santos que voltou para a Série A para o próximo ano, né? Então, sem muita enrolação, só uma coisa para explicar para vocês. Vocês estão vendo aqui, acho que embaixo aqui de mim, que tem um cardzinho de jogadores que tem algumas pontuações para atributos, né? Vocês estão vendo aqui embaixo. O que é isso? Isso foi uma ferramenta que eu criei para me ajudar na análise dos jogadores, né? O que isso é? É basicamente um agregador de estatísticas que gera uma pontuação para cada atributo do jogador. Como é que eu fiz isso? Eu vou botar aqui uma planilha que eu criei na tela para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, o Matheus Pereira, a planilha do Matheus Pereira. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho aqui em roxo e cinza são diversas estatísticas que eu tenho sobre o jogador em determinado campeonato. Nesse caso aqui, ó, essas estatísticas aqui que você está vendo do Matheus Pereira são do Campeonato Brasileiro. Eu tenho aqui, ó, minutos jogados, gols, chutes certos, taxa de conversão, números de ações que geram finalização, drible por jogo e assim vai, né? Tem estatísticas variadas aqui, estatísticas essas que eu tiro de sites como o SofaScore, né? As que estão em roxo e as que estão em cinza eu tiro de um site muito legal chamado FB Charts. Eu uso essas estatísticas e elas me geram pontuações para cada um desses atributos, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui onde você está vendo aqui, ó, competição 1, são as pontuações do Matheus Pereira, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Aqui embaixo, ó, tem a competição 2. E aqui tem outras estatísticas, na verdade são as mesmas, só que referentes à Copa Sul-Americana. E aqui em competição 2 eu tenho os atributos, a pontuação do Matheus Pereira na Copa Sul-Americana. E aqui, ó, competição 1 e 2 é feita a média da pontuação que ele tem no Brasileiro e na Sul-Americana, tendo um peso maior o campeonato que tem mais minutos, é óbvio. E gera uma pontuação para cada atributo. Né? Eu fiz isso para cada jogador aqui dessa tier list como uma forma de ferramenta de auxílio para fazer análise, mas é óbvio que não é uma coisa definitiva, isso é só algo que clareia um pouco o desempenho do jogador na temporada, né? Porque tem jogadores que são muito bons tecnicamente e talvez não vão ter notas tão altas porque estão numa temporada ruim, por isso que os números não devem ser levados em conta 100%. E tem muita coisa também que números escondem, né? Tem jogador que joga bem, só que ele acaba não tendo números bons porque nem tudo no futebol são números. Né? A principal coisa que eu tenho que analisar é vendo o jogo, não é vendo números. Assistir o jogador em ação é muito mais importante e tem muito mais peso nessa minha análise, tá? Uma breve explicação do que são esses cards, só para você ficar inteirado do que é isso, tá? Mas não leva tanto em consideração porque isso é 10% da minha análise, 90% é do que eu vejo o jogador em campo, tá? Então, já estou enrolando demais, vamos começar aqui a análise dos jogadores. Começar aqui com o Shailon do Atlético Goianiense, que o Shailon, o que aconteceu com ele? Ele fez um baita campeonato estadual, foi muito bem no campeonato goiano e criou-se muita expectativa do que ele poderia render no campeonato brasileiro. Mas quando chegou um nível de competição mais alto, ele acabou sucumbindo e mostrou o porquê que ele não conseguiu se firmar num clube grande do futebol brasileiro e por que ele não conseguiu dar esse passo na carreira de ser um jogador de nível um pouco mais alto. Porque quando ele teve um nível de competição um pouquinho mais alto, ele foi mal, por isso que o Shailon é um jogador comum. O outro aqui é o Bruno Zapelli, do Atlético Paranaense, né, o meia argentino, que tecnicamente ele é muito bom jogador, porém peca um pouco na questão da intensidade e de entendimento tático, né? Não só ele, mas como muitos desses
meias sul-americanos que tem no futebol brasileiro, né? Esses uruguaios, argentinos, colombianos. O que eles têm em comum? Todos eles, no geral, são muito bons tecnicamente, mas a maioria deles não consegue ter intensidade e entendimento tático do jogo, principalmente na questão sem bola, né? E por isso que muitos deles não conseguem deslanchar. É o que acontece com o Zapelli, que tecnicamente é bom, mas, cara, o futebol não é só parte técnica, por isso que eu vou deixar ele apenas na categoria ok. Agora a gente tem aqui os meias do Galo, né, do Atlético Mineiro. Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, eu gosto muito do Gustavo Scarpa. Para mim, eu acho que ele é mal explorado pelo Milito. Eu não gosto do jeito que o Milito escala ele, que é aberto pela direita. Eu prefiro ver o Scarpa mais centralizado e mais próximo do gol. Né? Mas mesmo jogando numa posição que não o privilegia, ele tem feito uma temporada interessante no Atlético Mineiro. Né? Um jogador que, além de ser bom tecnicamente, ele é muito bom taticamente. Ele tem muita entrega, tanto defensiva quanto ofensiva. Qualidade técnica, bola parada, chuta muito bem. Gosto muito do Gustavo Scarpa, vou deixar na categoria muito bom. O outro aqui é o Zaratio. O Zaratio eu acho vai na mesma linha do Zapelli, né? Muito bom tecnicamente, mas o Zaratio tem um porém que ele não consegue ter sequência muito pelo fato de se lesionar bastante, né? Ele chegou no Atlético Mineiro, né, com muita expectativa, né? Ele era uma grande promessa no futebol argentino, no Racing. A projeção dele no início da carreira era futebol europeu, em clubes de ponta. Não conseguiu chegar nesse nível que se esperava dele. Acabou vindo de maneira surpreendente para o Brasil. A primeira temporada dele no Galo foi muito boa. As outras duas temporadas um pouco abaixo, não foi perdendo um pouco de sequência, não conseguiu ter uma titularidade tão afirmada. Se ele tiver 100%, ele vai ser titular do time do Atlético. O próprio Milito já falou isso. Mas ele não consegue ficar 100%, não consegue ter sequência, infelizmente. Por isso que eu vou deixar ele apenas na categoria bom, muito pela questão técnica, porque tecnicamente eu gosto muito dele, mas não consegue ter sequência, infelizmente. O outro aqui é o Bernat. O Bernat eu vou colocar na categoria ok, tá? Acho que é superestimado, nunca achei muito bom jogador. Mesmo quando ele surgiu lá no Atlético em 2013, né, naquele time campeão da Libertadores, eu já não gostava muito. Né? Nunca achei um jogador primoroso tecnicamente. Não é um jogador que fisicamente se impõe. Eu acho ele frágil fisicamente. Ele perdeu velocidade. E como eu falei, tecnicamente eu não acho ele primoroso. Acho bem superestimado. E uma coisa curiosa do Bernat, você deve estar vendo aqui embaixo o cardzinho dele. Olha como ele tem uma pontuação baixa de finalização e de ataque. Né? Mas óbvio que ele é melhor do que isso, do que está nessa nota. Mas por que essa nota tão baixa? Muito pelo fato dele não ter marcado gols ainda com a camisa do Atlético Mineiro. E como esses cardzinhos replicam estatísticas, é por isso que ele tem uma nota tão baixa, tá? Não se assusta com isso. Mas uma análise minha, acho que é um jogador ok, no máximo aqui, superestimado. Agora a gente tem aqui os meias do Bahia, a gente tem aqui o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro claramente não está mais no seu auge, já está com a idade avançada, mas mesmo assim é muito bom jogador. Eu gosto muito dele, tecnicamente ele é muito primoroso, uma visão de jogo absurda, um cara que esconde bem a bola, mesmo sendo baixinho, pequeno, franzino, ele consegue usar muito bem o corpo para proteger a bola. Uma canhotinha muito técnica, eu gosto muito do Everton Ribeiro. Mesmo que ele não esteja no seu auge, eu ainda acho ele muito bom jogador, tá? Lembrando aqui que na categoria muito bom vai poder ter no máximo 7. Então pode ser que eu acabe mudando algumas posições aqui, tá? Caso seja necessário. O outro aqui é o Cauli, que não vive o melhor momento dele no Bahia. Eu acho que a temporada dele de 2023 foi muito melhor do que está sendo essa. Ano passado ele se destacou muito. Nesse ano ele está um pouquinho abaixo, mesmo tendo um time que, em teoria, deveria fazer com que ele rendesse mais, né? Porque é um time mais técnico, um time que retém mais a bola. Em teoria, ele teria que crescer de rendimento. Acabou não acontecendo na prática. Hoje ele joga menos do que ele jogava no passado. Mas mesmo assim, vou deixar ele na categoria bom, tá? Agora a gente tem aqui os meias do Botafogo. Temos aqui o Savarino. O Savarino é um jogador que me surpreendeu positivamente, tá? A memória que eu tinha do Savarino era de um jogador muito mais agudo, né? Muito mais um extrema driblador de velocidade, de ir para cima, de ir para o drible 1 para 1.
E no Botafogo, cara, ele mudou totalmente essa característica. Eu acho que essa evolução já iniciou nos tempos dele de MLS. Né? A gente nota também aqui no cardzinho dele aqui embaixo, olha como que as melhores notas dele são notas referentes à criação e armação de jogada. Isso mostra como que o Savarino evoluiu taticamente e amadureceu nessa questão criativa e deixou de ser um jogador mais agudo e conseguiu se moldar para ser um jogador muito mais cerebral e tem jogado muito bem nesse time do Botafogo. Vou colocar o Savarino aqui na categoria Elite, tá? Pode ser que no decorrer da lista eu acabe descendo ele, tá? Porque tem muito cara bom para vir aqui ainda. Mas por enquanto eu vou deixar o Savarino aqui na Elite. Thiago Almada, esse aqui para mim, ele é o jogador, para mim, claramente o jogador dessa lista que tem o maior potencial. Para mim é indiscutível o quanto que o potencial do Almada é algo absurdo. Eu acho que ele tem potencial para ser protagonista em time grande na Europa. Por quê? Tecnicamente ele é muito bom mesmo, cara. Só que tem um porém. Ele precisa conseguir converter essa qualidade técnica que ele tem em algo objetivo. Ele tem que transformar essa qualidade que ele tem no passe, no chute, no drible, em algo que gere algo objetivo para o time. O que eu estou falando? Gol e assistência. Ele não consegue ter bons números nessa questão de ser objetivo, de participar mais de gol, participar mais de assistência, mesmo tendo muita qualidade técnica. Se ele conseguir dar esse salto em ser mais objetivo no jogo, ele tem tudo para ser protagonista de futebol mundial, né? Um camisa 10 de seleção argentina, a gente está falando aqui. Mas ainda não conseguiu dar esse salto na carreira para deslanchar de vez. Por enquanto eu vou deixar ele na categoria muito bom, mas aqui na frente do Scarpa e do Everton Ribeiro, mas assim, tecnicamente é um jogador absurdo. Agora a gente tem aqui o Eduardo. O Eduardo, ano passado ele fez um baita campeonato brasileiro. Aí sofreu com lesão, também está sofrendo com a idade um pouco mais avançada, se não me engano ele está com 35 ou 36 anos. É um meia que não é tão criador, não é tão armador, ele é um meia que ele é quase um segundo atacante, na minha opinião. Ele é um jogador que não cria tanto, ele é mais um meia que define jogada, ele é muito bom na parte de finalizar as jogadas, ele tem uma boa finalização, um bom arremate, mas como eu falei, sofreu com a idade avançada, com as lesões, e esse ano ele está muito abaixo do que ele apresentou ano passado. Hoje é um jogador comum, cara. Infelizmente, eu acho que o Eduardo não vai mais conseguir retomar o futebol que ele já apresentou no próprio Botafogo. O próximo aqui é o Lincoln, do Bragantino. Um jogador que surgiu com muita expectativa no Grêmio, né? Era um camisa 10. Acabou não vingando. O melhor momento dele na carreira foi na Europa, no Fenerbahçe, jogando como lateral esquerdo. Né? No Bragantino ele voltou a ser meia, mas, cara, sem nenhum destaque, sem nenhum brilho. Jogador comum, como um camisa 10 aqui. Agora o próximo aqui é um jogador que a torcida corintiana tá morrendo de amores, que é o Rodrigo Garro, e essa paixão que a torcida corintiana tem por ele faz muito sentido, é muito justa, porque ele tá jogando muita bola, o Rodrigo Garro, né? Mesmo num time que maior parte do campeonato brigou para não cair e estava totalmente desorganizado, o Garro conseguiu manter um nível de atuação muito bom, sendo destaque na equipe, mesmo com o time jogando nada. Agora que o time está evoluindo, ele está conseguindo jogar melhor ainda, né? Tem bons números, é um jogador muito polivalente, né? Jogou, acho que quase todos os jogos, não teve lesões, participa tanto na questão ofensiva quanto defensiva, tem um bom arremate. Gosto muito do Rodrigo Garro. Como para mim futebol é momento, hoje é elite para ele. Hoje eu acho que ele joga mais que o Savarino, inclusive, porque ele consegue entregar tanto quanto o Savarino jogando num time inferior. Por isso que para mim o Garro hoje é prateleira elite aqui para ele. O outro aqui é o outro meia do Corinthians, o Igor Coronado, que eu acho que é um jogador que acabou sendo muito superestimado. Eu acho que a leitura que foi feita sobre ele foi equivocada, porque ele tinha bons números jogando no Campeonato Árabe e isso não foi colocado em questão, porque se achava que o Campeonato Árabe que ele se destacou é o mesmo de agora. Não, ele se destacou no Campeonato Árabe muito mais fraco do que é agora. Chegou no Brasil e não conseguiu manter os números que ele tinha no Al-Ittihad. Acabou sendo muito inflacionado também, um salário muito alto em relação àquilo que ele apresenta. Ele é bom tecnicamente? É, mas, cara,
eu acho que ele acaba ficando muito abaixo na questão de intensidade e questão tática também. Então por isso que, cara, pela questão técnica, eu vou colocar como bom, tá? Mas assim, acabou sendo muito supervalorizado o nosso querido Igor Coronado. A gente tem aqui agora o Mateuzinho do Criciúma, né? Jogador base do América, agora tá no Criciúma, um camisa 10, né? Que tecnicamente ele é muito bom, só que ele sofre muito com a questão física, porque, cara, sem exagero, ele é muito pequeno, velho. Ele é muito. Cara, eu não tenho certeza quanto que ele tem de altura, eu vou até pesquisar aqui, ó. Vamos ver quanto que o Mateuzinho do Criciúma tem de altura, velho. Acho que é algo curioso aqui. Cara, ele tem 1,64, velho. Ele é muito pequeno, sabe? Tecnicamente ele é até bom jogador, só que, cara, com esse tamanho e do jeito que ele é franzino, velho, tem que ser muito diferenciado tecnicamente pra conseguir se destacar, cara. Ele é bom tecnicamente, mas não a ponto de conseguir ter um brilho muito a mais, entendeu? Pra mim é um jogador comum também. Infelizmente a questão técnica acaba ficando em segundo plano quando o assunto aqui é o nosso querido Mateuzinho. Agora a gente tem aqui os meias do Cruzeiro. Temos aqui Matheus Pereira. Se eu tivesse feito essa tier list aqui há, sei lá, 3 meses atrás, cara, não teria dúvidas de que ele era elite e talvez o melhor camisa 10 do Brasil. Com essa queda de desempenho do Cruzeiro, naturalmente o Matheus Pereira também teve uma queda no seu desempenho individual. Mas isso não anula nada o quanto que ele é bom jogador, tecnicamente, taticamente ele é muito inteligente também. Né? Agora está voltando a conseguir apresentar uma melhora no seu futebol, né? Mas eu acho que assim, se a gente pegar a temporada como um todo, o saldo do Matheus Pereira ainda é muito positivo, cara. E assim, futebol é momento, mas, cara, quando o cara tem qualidade técnica, quando o cara tem bola, em algum momento ele vai conseguir apresentar isso, e é o caso do Matheus Pereira. Né? Vou colocar na categoria Elite porque tecnicamente é muito bom. E a má fase dele é muito pequena para poder caracterizar como uma queda de rendimento definitiva, sabe? Eu acho que ele já está recuperando essa condição técnica e logo logo vai voltar a ser protagonista do jeito que ele estava sendo, principalmente no primeiro semestre, tá? Matheus Pereira Elite, por enquanto, pode ser que eu acabe descendo ele daqui a pouco. O outro aqui, o xará dele, o Matheus Vital, esse aqui é comum, né? Não tem nem muito o que discutir, bagre máximo, não se firmou em lugar nenhum, no Vasco, no Corinthians, agora no Cruzeiro. Em todos os times ele foi sempre um reserva, assim, bem comum. Bagre e o nosso querido Matheus Vital. O próximo aqui é o Lucas Fernandes, do Cuiabá. Eu acho que é base do São Paulo, né? Tava no Botafogo também. Não sei se ele tem passagem pro futebol japonês, agora não tenho certeza. Mas é comum também, né? Não consegue nem ser titular absoluto no Cuiabá, então não tem muito o que botar mais aqui no Lucas Fernandes. O próximo aqui eu acho que pode ser polêmico. Arrascaeta. Cara, tecnicamente não tenho o que falar sobre o Arrascaeta. Ele é um cara primoroso tecnicamente. Jogador muito bom, habilidoso, bom passe, inteligente, decisivo. Eu acho que talvez das melhores valências do Arrascaeta é o poder de decisão que ele tem em momentos decisivos, cara. Isso é algo que tem que tirar o chapéu para ele. Porém, futebol não é só parte técnica. Hoje, ele sofre muito na questão física e eu não digo nem pela questão da lesão. Ele não consegue, mesmo se ele não tiver lesionado, parece que ele não consegue mais ficar 100% a ponto de ter 90 minutos em alta intensidade. Ele não consegue mais ter isso, cara. Não sei o que está acontecendo com a Arrascaeta, porque ele não tem uma idade avançada. Ele tem lesões frequentes? Tem. Mas o quanto disso não é culpa dele, talvez. De talvez não ser mais aquele cara dedicado. Daqui a pouco pode ser com que essas lesões sejam um pouco de culpa dele também de não estar se cuidando a pleno. Tecnicamente é muito bom? É muito bom. Vou colocar no Elite? Vou, porque eu sou muito fã, mesmo que ele não esteja na melhor fase da carreira. Mas aqui, ó, tá em risco, tá? Pode ser que eu desça ele daqui a pouco. O próximo aqui é o De La Cruz, que eu já vou antecipar, que eu acho muito bom jogador. Vou colocar aqui, ó, entre o Almada e o Scarpa. Gosto muito do De La Cruz. Né? Ele não é bem um camisa 10, ele virou mais um camisa 8, né? Na verdade, ele começou no River Plate mais como um camisa 11, era um jogador muito mais agudo, muito mais de drible, de velocidade, de ir para cima. Virou um 10 no River Plate e depois foi recuado mais um pouquinho
No Flamengo ele é praticamente um camisa 8 ali, joga um pouquinho atrás do Arrascaeta. Né? A gente pode ver aqui no cardzinho dele que ele tem uma pontuação muito alta em saída de bola. Isso reflete o quanto que ele tem de maneira muito boa essa questão de qualidade de saída de bola, né? De passe, ele tem um índice de acerto de passe muito alto, faz muito bem essa construção, é um jogador que ele é muito intenso no jogo, né? Ele tem muita intensidade, ele consegue ser importante tanto na questão ofensiva quanto defensiva, um jogador muito participativo, eu gosto muito do De La Cruz, mas infelizmente, assim como o Arrascaeta, ele também tem sofrido com lesões nessa temporada, por isso que eu acho que a categoria é muito bom, fica bacana aqui pro nosso querido De La Cruz, tá? Mas eu gosto muito do futebol dele. O próximo aqui são os meias do Fluminense, a gente tem aqui o Paulo Henrique Ganso, que, cara, o mesmo papo de muitos aqui que eu já falei. Tecnicamente, um absurdo, um assombro. Assim, olha, eu não sei se eu estou exagerando em dizer que tecnicamente, eu não sei se tem no mundo mais do que 15, 20 jogadores melhores que o Ganso na questão técnica. Porém, na questão física e na questão até mesmo de mentalidade, o Ganso fica muito abaixo de diversos jogadores, por isso que ele não conseguiu também se firmar num clube grande da Europa e nem no clube médio, né? No Fluminense, ele começou mal, né? Essas últimas 2, 3 temporadas foi onde ele apresentou o melhor futebol dele desde a época de Santos, né? E mesmo assim, cara, eu não consigo colocar ele numa categoria abaixo de muito bom, velho. Porque tecnicamente ele é muito diferenciado, ele é muito inteligente, é muito bom jogador. Infelizmente, a parte física prejudicou ele a ponto de fazer com que ele não conseguisse alcançar seu potencial máximo. E mesmo num time desorganizado e em má fase, que é o Fluminense, ele consegue se destacar, cara, porque, como eu falei, tecnicamente é muito bom, por isso vou deixar ele na categoria muito bom. O próximo aqui é o Lima. O Lima é um jogador que ele é muito polivalente, né? Ele consegue cumprir várias funções dentro de campo, ele pode ser volante, meia, pode ser extrema, se precisar ele pode quebrar um galho numa lateral direita, pode até ser um segundo atacante. O jogador, eu gosto do Lima, cara, eu acho ele interessante, eu acho que ele acaba sendo até um pouco subestimado como jogador, assim como o Ganso, ele joga num clube que tá numa má fase, tá desorganizado e por isso ele não consegue ter o seu potencial máximo explorado. E mesmo assim eu acho que é um jogador interessante, cara. Eu vou estar fazendo algum absurdo colocando o Lima como bom jogador? Será? Eu acho que tecnicamente ele é abaixo de muitos aqui. Mas a questão dele de intensidade e questão de entendimento tático, de conseguir cumprir várias funções, eu acho que é muito importante e também tem que ser levado em consideração. Por isso que eu vou colocar o Lima como um bom jogador. Agora a gente tem aqui os meias do Lyon, temos os meias do Fortaleza, temos aqui 2 gringos, né? Temos aqui o Thomas Pochettino, né, o filho do Maurício Pochettino, treinador argentino. É um meia que eu lembro dele no Tajeres, mais como um camisa 8, né? Depois ele passou pelo River Plate, ele também não era bem um camisa 10. No Fortaleza eu acho que ele acabou jogando um pouquinho mais adiantado, tanto que ele tem pisado muito mais na área desde que chegou no Fortaleza. Cara, eu acho o Pochettino muito bom jogador, velho. Nem tanto pela questão técnica, tipo, ele é bom tecnicamente, só que ele não é primoroso assim como, sei lá, Ganso, Everton Ribeiro, Almada, por exemplo. Só que eu acho que ele é muito inteligente, ele é um jogador que tem uma intensidade interessante, ele tem um bom jogo aéreo, ele pisa bem na área. Cara, eu gosto muito do Pochettino, vou deixar ele na categoria muito bom, mas como é no máximo 7, pode ser que eu acabe tendo que descer ele daqui a pouco. Mas por enquanto vamos deixar ele por aí que eu acho que tá tranquilo por enquanto. O outro aqui é o outro gringo do Fortaleza, né? O Emmanuel Martinez, que conseguiu se destacar naquele time horroroso do América Mineiro no passado. Por isso que o Fortaleza acabou trazendo ele. Acho que é um jogador interessante. Vem crescendo, né? Os últimos jogos dele, a cada jogo que passa ele tá evoluindo, né? Os últimos 3, 4 jogos ele conseguiu ter um bom desempenho, né? Ele não estava tão bem, agora está apresentando um futebol um pouquinho melhor. Também não é um 10 clássico, né? Também consegue jogar um pouquinho mais atrás do camisa 10, ali como um camisa 8. Mas é um jogador interessante, cara. Eu vou colocar como bom aqui.
Cara, pela questão do momento, eu vou deixar ele aqui, ó, na frente de Zaratio e do resto ali, tá? Acho que fica de bom tamanho pro Martinez. O próximo aqui são os meias do Grêmio. Temos aqui o Franco Cristaldo, que esse aqui também não consegue deslanchar no futebol brasileiro, né? Tecnicamente ele é muito bom jogador, eu gosto dele, mas eu também não enxergo ele como um meia armador, cara. Eu acho que ele é um jogador muito mais de definição de jogada do que um jogador de criação. Eu acho que ele rende muito mais numa faixa muito específica do campo, sabe? Que é assim, logo atrás do centroavante, ele tem que estar de frente para o gol, ali naquela região de meia-lua da grande área, um pouquinho ali atrás do centroavante, é onde ele consegue render melhor. Se tiver um jogo um pouquinho mais complicado, que a bola não chegar limpa nele nessa região mais de perigo do campo, ele não vai aparecer no jogo. Ele não é aquele meia que vem pegar a bola no volante, que vai inverter jogo, que vai pifar o ponta numa inversão longa. Ele é um jogador que ele precisa ser alimentado muito próximo da área para conseguir ser perigoso. Se ele tiver ele que criar e armar a jogada, eu acho que ele acaba sumindo um pouco e fica abaixo aqui de muitos meias que a gente tem aqui nessa tier list. Por isso que eu vou colocar na categoria bom apenas. Para mim eu vou colocar ele aqui, ó, entre o Zaratio e o Cauli, tá? Mas é um jogador interessante na questão técnica, tá? Eu acho que ele finaliza muito bem. O outro aqui é o outro gringo do Grêmio, né? O Miguel Monsalve, colombiano, joia colombiana. Assim como o Cristaldo, ele também não está conseguindo se firmar como titular. É um jogador que eu também não vejo como um camisa 10 clássico. É um jogador que eu acho que ele é mais agudo também. Acho que aqui, ó, você pode olhar aqui embaixo o cardzinho dele. Olha como ele tem uma nota alta em drible, cara. Jogador que eu acho que ele é muito bom tecnicamente. Ele tem muito recurso de futebol de salão, né? Ele protege bem a bola, ele tem um drible de corpo muito bacana, chuta muito bem. Jogador que tecnicamente é muito bom, só que eu acho que ele precisa evoluir na questão de entendimento tático. Eu acho que é por isso que ele não consegue se firmar no time titular, porque ele deve ter algum déficit nessa questão de entendimento tático e de intensidade, principalmente sem a bola, porque tecnicamente ele é muito bom. Se evoluir nessa questão tática e física, tem tudo para ser titular absoluto no Grêmio. Hoje, acho que pela questão técnica eu classifico ele como um bom jogador, tá? Vou colocar aqui, ó, entre o Cauli e o Coronado, tá? Mas com muito potencial também. Assim, na questão de potencial, dos que eu analisei até agora, eu acho que ele só fica atrás do Almada, tá? Até porque ele é muito jovem também. Agora a gente tem aqui os meias do Inter. Temos aqui Alan Patrick. Olha as notas do Alan Patrick no cardzinho aqui embaixo. Impressionante como ele tá jogando bem depois que voltou de lesão. Tá jogando muita bola, né? Um jogador muito influente dentro de campo, né? Diferente do Cristaldo, é um jogador que cria muito mais, né? Ele é muito mais armador, muito mais um camisa 10. Talvez aqui, ó, junto com o Ganso, eles são os dois jogadores mais clássicos, que mais tem essa característica de camisa 10 das antigas, né? Um jogador muito elegante dentro de campo, né? Inteligente, pisa bem na área, participa muito em gols, tem um último passe muito refinado, tá toda hora pifando o jogador, tem uma maturidade para jogar, ele sabe quebrar o ritmo do jogo quando precisa. Sou muito fã do Alan Patrick. E cara, não tem algo muito diferente disso, né? É elite aqui. E cara, dos jogadores de elite aqui, velho, eu acho que a temporada dele aqui é pau a pau com a do Garro, velho. Eu acho que assim, ele consegue ter números até melhores que o Garro com menos jogos, por isso que eu vou colocar ele na frente do Garro, inclusive. Gosto muito do Alan Patrick, sou muito fã desse jogador. O outro aqui é o outro meia do Inter, né? Um menino, né? Jovem, mas assim, jovem mesmo, né? Ele tem 17 anos, o Gabriel Carvalho. Até pouco tempo tinha 16 anos, né? Jogador que tem muito potencial também. Aqui nessa tier list, como eu falei, os jogadores de maior potencial são Almada e Monsalve, e tem que botar o Gabriel Carvalho nesse bolo. Acho que, inclusive, que ele tem mais potencial que o Monsalve. Eu acho que ele só perde em potencial aqui pro Almada, porque ele é muito jovem, cara. Ele tem muito a crescer, e mesmo com a pouca idade, ele já tem bons jogos no nível muito alto de desempenho, né? Caiu um pouquinho de rendimento nos últimos jogos? Sim, é verdade, mas cara, é natural, velho. Ele tem 17 anos, é normal que ele vai oscilar.
O único detalhe do Gabriel Carvalho, eu não gosto muito de como o Roger escala ele, né? O Roger costuma botar ele aberto pela direita. Eu acho que acaba desperdiçando um pouquinho do potencial dele. Eu gostaria de ver ele mais centralizado, né, jogando com os dois lados do campo para conseguir render um pouco mais, ou talvez jogando aberto na esquerda, porque como ele é destro e não, ele consegue trazer para dentro, né? Porque mesmo sendo jovem, ele não é tão rápido, né? Ele não é tão veloz. Então se ele jogar aberto pela direita, ele não tem tanta profundidade, ele gosta de vir para dentro. E se ele estiver aberto pela direita, a perna direita dele não fica limitado para vir para dentro. Eu acabo achando que ele acaba sendo um pouquinho limitado se jogar no lado direito. Prefiro ele jogando centralizado ou pelo lado esquerdo, tá? Mas, cara, vou colocar como bom jogador também, né? Vou colocar aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar ele na frente do Cauli, inclusive, tá? Vou colocar entre o Cristaldo e o Cauli. E assim, potencial para ser jogador de seleção brasileira e clube de ponta do futebol europeu. Muito bom jogador o Gabriel Carvalho. Agora a gente tem aqui os meias do Juventude. Temos aqui o Jean Carlos, né? O Jean Carlos que rondou bastante, né? Na Série B, jogou em Náutico, Ceará. Agora no Juventude estava se firmando, mas sofreu um pouquinho com lesões. É um jogador interessante. Tem um bom chute de fora da área, mas nada muito mais do que isso. Acho que é um jogador ok. O outro aqui é o Nenê. Cara, o Nenê não tem nem muito o que comentar, né? O nosso velhinho Nenê já tá com 42, 43 anos. E mesmo assim segue sendo um jogador importante, mesmo no pouco tempo que ele acaba jogando pela questão da idade, né? Cara, tecnicamente ele seria elite, né? Mas como o futebol não é só questão técnica, eu vou colocar como jogador ok pela parte técnica, né? Mas, cara, fisicamente, como ele tá muito abaixo, eu não posso colocar ele muito acima do ok, tá? Mas fica de bom tamanho aqui, tá muito bem posicionado o Nenê pela idade que ele tem. Agora a gente tem aqui os meias do Palmeiras, temos aqui Rafael Veiga. Cara, o Veiga não tá. É óbvio que ele não tá vivendo a melhor temporada dele na carreira, né? As temporadas dele, principalmente de 21 e 22, eu acho que foram as melhores. Essa temporada tá um pouquinho abaixo e mesmo assim, cara, em momento decisivo ele aparece, né? Eu tô gravando esse vídeo 2 dias depois do Palmeiras e Bahia, onde ele fez aquele golaço de falta. Isso eu acho que vai acabar influenciando muito, né? Essa última imagem que eu tenho do Veiga na cabeça vai acabar influenciando um pouquinho. Cara, eu não consigo não colocar o Veiga como elite, velho. Eu sei que é no máximo 5 jogadores, mas eu vou deixar ele como elite aqui. E no final eu vejo quem que eu vou descer, tá? Mas o Veiga, cara, a questão decisiva, o poder de decisão dele, assim como o da Arrascaeta, é muito alto, cara. Então não tem como não colocar ele na categoria mais alta aqui. O outro aqui é o Maurício, né? Jogador que veio a peso de ouro do Inter, né? Ano passado ele fez uma temporada muito boa. Essa temporada é o contrário, né? Essa temporada é muito abaixo. Tanto no período de Inter ele já não estava jogando bem. No Palmeiras ainda não conseguiu deslanchar. E assim, já tá chegando numa idade que já não tem mais aquela perspectiva de ir pro futebol europeu. Vai acabar ficando no futebol brasileiro. Já tá ali com seus 23 anos, eu acho, né? Cara, já tá na idade de estourar. Precisa estourar de vez. Ele não pode seguir sendo tão inconstante como ele é. O Maurício é um cara que é o seguinte: ele faz um jogo muito bom mesmo, assim, que você fica tipo, cara, que jogador é esse? Só que depois ele fica 5, 6 jogos sem jogar nada, jogar porcaria nenhuma. E cara, isso não adianta, né? Jogador assim não serve. Ele precisa passar a ser mais constante, senão ele não vai conseguir deslanchar na carreira. É um bom jogador? Eu acho que é bom jogador. Vou colocar aqui, ó. Hoje eu vou colocar ele aqui entre o Cauli e o Monsalve, porque a temporada não é boa e, cara, a idade tá passando, já não é mais um menino. É jovem ainda? É, mas, cara, jovem é o Gabriel Carvalho, que tem 17 anos. O Maurício já é um cara rodado, precisa deslanchar de vez, senão vai ficar marcado como um jogador de segundo tempo, um jogador bom para grupo e nunca vai ser visto como protagonista. Precisa deslanchar de vez. Agora a gente tem aqui os meias do Santos, né? Os únicos da Série B que eu acabei colocando porque o Santos é um gigante e merece estar aqui na tier list. E nas outras eu acabei não colocando os jogadores do Santos e nessa aqui eu resolvi colocar, né? Até porque são dois jogadores importantes, né? Otero e Juliano. O Otero é um jogador ok.
ele fez uma boa Série B. Cara, de todos aqui, ele é o que teve o menor nível de competitividade de adversários, né? Porque jogou a Série B. E aí você vai me falar assim, nossa, que pontuação baixa que ele tem em finalização e ataque. Cara, ele fez 5 gols na Série B. Não vai querer que ele tenha uma pontuação de finalização muito alta, né? Ah, ele faz os golaços de fora da área, golaço de falta. Sim, mas ele chuta 500 bolas no jogo, né? Ele bate 1, 2 faltas por jogo. Uma hora ele vai acertar, né? Mas mesmo assim, ele foi importante no acesso do Santos à Série B, à Série A. Mas eu acho que pro ano que vem, o Santos vai precisar de mais se quiser almejar algo a mais do que só brigar para não cair. O Otero, eu acho que ano que vem vai ser um jogador para grupo pro Santos, que vai precisar contratar jogadores para essa posição. O mesmo vale pro Juliano, que é um jogador inteligente. Taticamente, ele tem uma leitura muito bacana de jogo. Tecnicamente, ele não é um cara primoroso. Fisicamente, cara, ele tá com uma idade avançada, já não tá no seu auge de intensidade. Jogador ok pela questão técnica e questão de inteligência. Eu acho um cara muito inteligente para jogar. Mas assim como o Otero, ano que vem, eu acho que se o Santos quiser permanecer com ele, vai ser um jogador de grupo, tá? Vai ter que contratar um meia para nível de titularidade, o nosso querido Peixe. Agora a gente tem aqui os meias do São Paulo, né? Porque a gente tem aqui o Luciano, que é sacanagem o Zubeldia fazer o que faz com o Luciano, né? Colocar ele como um camisa 10, porque ele não é camisa 10, cara. Tanto aqui, ó. Olha aqui as pontuações que ele tem aqui no cardzinho. Olha como é curioso, né? Como as pontuações mais altas que ele tem são pontuações referentes a atributos de ataque, né? Que é finalização e ataque. Olha como os atributos dele de criação e armação são mais baixos. Por quê? Porque ele não é um camisa 10, porque ele não é um armador. Ele é um atacante, um segundo atacante. Ele não pode ser um cara responsável pela criação do time, né? Assim, o Luciano, eu vejo ele com características muito, muito parecidas com, sabe de quem? O Gabigol, cara. Eu acho que são dois jogadores que, questão de característica, são muito parecidos. São dois jogadores canhotos, com boa finalização, que são inteligentes para jogar, mas assim, de longe não são armadores, né? Mas eu também não vejo ele como um centroavante. Ele é um jogador que hoje ele tem uma posição muito específica, né, onde ele vai render melhor, que é jogando com uma dupla de ataque, tendo um atacante do lado dele, que é mais referência, e ele jogando um pouquinho atrás do atacante, mas com liberdade para flutuar, mas sem ter essa responsabilidade de armação, porque ele não tem capacidade de armar jogo, tá? Por isso que assim, como a tier list é sobre meias, é sobre camisa 10, o Luciano vai ficar como ok. Se fosse sobre atacante, eu acho que ele seria um bom jogador. Mas como eu tô analisando ele como um armador, cara, ele é só ok, né? Porque ele não é armador. O outro aqui é o Rodrigo Nestor, né? Teria o Lucas Moura também. Eu ia colocar o Lucas Moura na tier list, mas eu fiquei na dúvida se eu colocava ele nessa tier list ou se colocava ele na tier list dos pontas, que ainda vou fazer esse vídeo. Acabei guardando o Lucas Moura para tier list dos pontas, porque o Zubeldia tem escalado ele um pouco mais aberto, né? Então, outro meia aqui do São Paulo, que também não é um armador clássico, né? Que é o Rodrigo Nestor, que também é um meia atacante, joga também um pouquinho mais aberto. Mas eu vou analisar ele como um meia. É um jogador que surgiu muito bem em 22, mas, cara, não conseguiu evoluir tanto o que se esperava, acabou não deslanchando. Cada temporada que passa ele vem jogando menos e vai ficando mais velho, então ele tem menos perspectiva de evolução e vai perdendo cada vez mais espaço. Então, por isso hoje, assim como ele também tem sofrido com lesões também, é um jogador que eu vou colocar como ok e vou colocar aqui atrás do Luciano, inclusive. Não, vou colocar... Como eu estou analisando como meio, eu vou botar ele na frente do Luciano. Vou deixar o Nestor aqui. Agora a gente tem aqui os jogadores do Gigante da Colina, do Vasco. Temos aqui o Payet, que, cara, tecnicamente não tenho o que comentar, né? Muito bom. Ontem no jogo contra o Internacional ficou nítido o quanto que ele é bom tecnicamente, né? Porém, futebol não é só questão técnica. É a milésima vez que eu falo isso. Tem a questão física, questão de confiança, questão de mentalidade. O Payet, a questão física dele é o que faz com que ele não seja um jogador de elite hoje, né? Muito pela idade também. Tecnicamente, pela questão técnica, eu vou colocar ele como muito bom jogador.
né? Aqui é no máximo 7, aqui ele tá sendo o 7º jogador. Pode ser que eu tenha que descer ele, né? Porque eu vou ter que descer alguém da categoria Elite. E ele, no final das contas ele vai acabar descendo. Mas vamos deixar ele um pouquinho, ele aproveitar um pouquinho esse momento aqui na categoria muito bom. O próximo aqui é o Felipe Coutinho, que vai na mesma linha do Payet, né? Tecnicamente, muito bom. Porém, fisicamente, muito abaixo. Questão de confiança, muito abaixo. Questão tática, de cumprir função tática, não cumpre nenhuma função. E principalmente, o que mais me pega no Coutinho é a questão de mentalidade, cara. Ele parece ser um jogador que não tá nem aí pra nada, velho. Parece ser um jogador que, cara, não tem aquela gana de querer ganhar, parece que não é um cara competitivo. E isso acaba pesando muito, cara. Não adianta nada tu ter qualidade técnica se tu não quiser não tiver com tesão pra jogar. E o Coutinho parece aquele cara que ele não tem tesão pra jogar. E cara, isso eu não gosto de jogador que não tem essa pegada de querer ganhar, de querer mostrar. E o Coutinho, infelizmente, é esse cara, velho. Tecnicamente é muito bom, mas cara, parece que ele não quer, sabe? Então por isso que eu não vou poder colocar ele nem na categoria Elite, nem na categoria muito bom. Porque, cara, futebol é muito mais do que bola no corpo, tá? Então por isso que eu vou deixar ele aqui na categoria bom. Cara, como em respeito a ele, eu vou colocar aqui, ó, entre o Martinez e o Zarate, tá? Ele pode vir a retomar uma posição de protagonismo no futebol brasileiro? Pode, mas eu acho muito difícil. Porque ele é um cara que não tem perfil de se engajar, de querer estar bem fisicamente. Eu acho que vai ser isso aí. Outro jogador que eu acho que se voltar pro Brasil vai ser a mesma coisa, Oscar. Anota o que eu tô falando. Se o Oscar voltar pro futebol brasileiro, cara, vai ser que nem o Coutinho, assim. Não vai conseguir jogar, porque também é um jogador que não tem aquela competitividade, não tem aquele... Não é um cara sanguíneo, então questão técnica sozinho não resolve. E para fechar aqui a gente tem o Mateuzinho do Vitória, né? O último, mas não menos importante. Eu gosto do Mateuzinho, cara. Acho que é um jogador interessante. Eu já gostava dele nos tempos de Ipiranga de Erechim. No Ipiranga de Erechim ele já jogava bem, ele já tinha bom destaque nas campanhas do Ipiranga de final de gauchão, né? Não à toa que conseguiu chegar num clube grande como é o Vitória. E no Vitória, jogando a Série A, que é um nível de competição bem mais alto do que o gauchão, ele conseguiu manter um bom desempenho, eu acho muito bom jogador. Não é um 10 clássico, né? Eu vejo ele como um camisa 8, assim, com muita qualidade no passe. Eu gosto muito do Mateuzinho. Não vai dar para colocar ele na categoria muito bom, porque é no máximo 7. Mas vou colocar ele na categoria bom. E olha aqui, ó. Vou colocar ele como o melhor aqui da categoria bom. Pra você não vir falar depois que eu tô analisando os jogadores por camisa, né? Não é só por camisa, não. É por bola. E porque eu vejo ele jogar. E eu sei que ele é bom jogador, o Mateuzinho. Inclusive queria no meu time, tá? Então fechou assim, cara. Fechou entre aspas, né? Porque agora tem a hora da verdade, né? Porque é no máximo 5 jogadores, né? Originalmente seria 3, no máximo 3, assim como eu fiz nas outras tier lists, mas cara, se 5 já é difícil, imagina com 3. Então vai ser no máximo 5 e a gente tem 6 jogadores, né? O que a gente sabe que vai acontecer é que o Payet vai descer aqui uma categoria, porque a categoria é muito boa, é no máximo 7, né? E alguém da Elite vai ter que descer agora. Cara, Alan Patrick e Garro não vão descer, porque eu acho que estão fazendo a melhor temporada. O Savarino também não vai descer, muito pela questão da temporada boa que ele vem fazendo. Matheus Pereira fez um primeiro semestre muito bom. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes da final da Sul-Americana. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Amanhã é a final. Daqui a pouco, amanhã o Matheus Pereira faz 2 e cala a boca de todo mundo. E se eu colocar ele numa categoria abaixo, eu vou virar piada. Arrascaeta tem sofrido com lesões na questão física, mas, cara, fez gol em final de Copa do Brasil e tecnicamente é muito bom jogador. O Veiga não tá fazendo a melhor temporada? Não tá. Mas, cara, é decisivo demais. Quem que eu vou descer dessa categoria Elite, cara? Cara, pra ser justo, como eu tô analisando muito mais pelo momento do que pela bola jogada em si, eu vou ter que descer o Arrascaeta, velho. Vou ter que fazer isso aqui, velho.
Tecnicamente, eu acho que ele é o melhor de todos da categoria Elite. Eu acho que tecnicamente ele é melhor que o Alan Patrick, ele é melhor que o Garro, melhor que o Savarino, melhor que o Matheus Pereira e melhor que o Veiga. Só que, cara, como eu falei, futebol não é essa parte técnica. Tem toda a questão de intensidade, questão de recomposição tática. E o Arrascaeta vem sofrendo muito com lesões. Não consegue jogar 90 minutos em alta intensidade. Hoje vai ficar na categoria muito bom. Apenas, né? Apenas não, é uma categoria muito alta, né? Mas assim, flamenguista, não fique brabo comigo, tá? Porque o Arrascaeta é um jogador que eu sou fã, mas cara, futebol é momento. E eu acho que você, se você tiver bom senso, você sabe que ele não tá vivendo mais o seu melhor momento. E hoje ele não é mais aquele jogador que ele foi. Pode voltar a ser? Pode, porque ele é muito jovem, né? Pode retomar a questão física que ele já teve, mas hoje vai ficar na categoria muito bom. E fechou assim, cara. Categoria Elite ficou Alan Patrick, Garro, Savarino, Matheus Pereira e Veiga. Na categoria muito bom, onde eu botei no máximo 7 jogadores, ficou Arrascaeta, Almada, De La Cruz, Scarpa, Everton Ribeiro, Ganso e Pochettino. As outras categorias eu não vou falar um por um. O vídeo foi isso aí. Esses cardzinhos aqui, se você gostou de ver, eu vou colocar, eu tô postando eles nas redes sociais do Preleção, tá? Eu vou deixar, tá aqui embaixo os arrobas, né? Aqui embaixo tá o meu Instagram e meu Twitter pessoal, e aqui embaixo também tá o arroba do Twitter e do Instagram do Preleção, onde eu vou postar todos esses cardzinhos aqui que você tá vendo aqui embaixo, tá? Então, se quiser, pode seguir lá, tá? O vídeo foi isso. Se você gostou, deixa o like, comenta o que você achou. Se quiser me xingar, me cornetar, rir da minha cara, pode rir à vontade, pode comentar o que quiser, eu não me importo. E se inscreve no canal se gostou, porque deu trabalho. Você viu como eu pesquisei jogador por jogador. Esses cardzinhos aqui foram feitos por mim, um por um, porque eu analisei todos os jogadores. Deu trabalho. Então dá o like aí que não custa nada, né? Foi isso, valeu, até a próxima. Tamo junto.